Olá, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham no grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Sejam bem-vindos e bem-vindas neste dia 11 de abril, sexta-feira da quinta semana da Quaresma. Continuando o nosso itinerário quaresmal rumo à Páscoa do Senhor, a liturgia de hoje nos propõe o Evangelho de João, no capítulo 10, versículos 31 a 42. Trata-se de mais uma daquelas discussões entre Jesus e os representantes oficiais do judaísmo de sua época. O Evangelho de São João traz de forma muito notória uma dificuldade de Jesus e seus seguidores frente ao judaísmo de seu tempo. É importante lembrarmos que o quarto evangelho é escrito nesse ambiente de contenda, após a expulsão dos cristãos das sinagogas, a ruptura definitiva entre os cristãos e as sinagogas. E por isso nós vamos encontrar ao longo do quarto evangelho um clima de maior dificuldade, um clima mais, diríamos, mais árduo entre os judeus e os seguidores de Jesus. De um modo especial, o autor vai insistir no tema da incredulidade por parte dos judeus, dos mestres da lei, por parte dos fariseus, justamente para sinalizar a insistência, a persistência consciente em não dar créditos, em não acreditar na messianidade de Jesus ou na sua filiação divina. Por isso que João, já desde o início, o quarto evangelho, vai insistindo na proximidade ou na natureza divina de Jesus Cristo, já desde o prólogo, para dizer desde o princípio a sua identidade, diferente de Marcos, que tem aquele famoso segredo messiânico. O Evangelho de João, já desde o início, a identidade mistérica de Jesus é manifesta. E ao longo de sua caminhada, ele vai realizar diversas obras, mas especificamente algumas chamadas de sinais, que devem manifestar ou visibilizar a sua identidade misteriosa de Filho de Deus. O que acontece é que ao longo do caminho, Jesus vai encontrando diversas vezes a incredulidade, especialmente dos fariseus e dos mestres da lei. E é esta incredulidade que vai se configurar como um pecado radical pelo fato de não quererem acreditar, não quererem dar créditos à pregação de Jesus. E o que nós encontramos mais uma vez é diante desse conflito, os fariseus tentando apanhar Jesus de alguma forma para conduzi-lo à morte, para decretar o seu fim. Ora, dessa vez os fariseus querem apedrejar Jesus, atacando-o ou condenando-o ao que eles chamam de blasfêmia, pelo fato de Jesus se manifestar como Filho de Deus, principalmente pelas famosas expressões eu sou, que, como muito bem sabemos, remete a Êxodo capítulo 3, versículo 14. O fundamental é perceber aqui o modo como Jesus também vai dialogando. Por qual obra quereis me apedrejar? Qual obra quereis me matar? Pelas obras que eu realizo, e aqui a gente precisa recordar o tema das obras do Senhor. A obra do Pai, de um modo especial, é que eles creiam que Jesus é de fato o Cristo. O ponto fundamental é entender aqui um tema que não fica lá no passado, mas que permanece ao longo da história humana, que é a persistência na incredulidade. É o desejo de não acreditar conscientemente nesse Jesus. O coração que fica empedernido, o coração endurecido, o coração que não se abre ao Senhor. E por mais que nós vejamos sinais, por mais que nós experimentemos essa presença, ouçamos a sua palavra,
por vezes é possível que essa incredulidade permeie de tal modo o nosso interior que nós possamos de fato não querer acreditar, não querer reconhecer que o Cristo revela de fato o Pai. Olhando para a sociedade de nossos tempos, é muito comum nós percebermos essa certa incredulidade. E não apenas uma incredulidade prática, como muitas vezes uma pessoa pode dizer taxativamente, eu sou ateu, ou eu não acredito que Jesus é o Cristo, ou de forma manifesta, não buscar essa religiosidade. Mas muitas vezes, talvez o mais perigoso ou mais complexo seria uma incredulidade velada. Seria diversas pessoas que estão no âmbito religioso, que permanecem na comunidade cristã, mas que a prática, a vivência do cristianismo diríamos, deturpada. E aqui, quando eu digo a vivência do cristianismo, é de um modo especial os valores evangélicos. Eu posso ser cristão, mas oprimo meu irmão. Eu posso ser cristão, mas cometo injustiça. Eu posso ser cristão, mas acredito que, enfim, que a vida pode ser feita de qualquer forma ou de qualquer jeito. É importante entender que a vida cristã nos chama a essa imitação a Cristo Jesus. Deixar que Cristo seja formado em nós, como o apóstolo Paulo nos recorda. O nosso grande desafio nesse mundo de hoje é justamente ser também manifestação de Cristo, como Cristo é manifestação do Pai. O nosso grande desafio cristão é levar o Cristo para esse mundo. O sabor da vida evangélica às periferias existenciais, às realidades de nossas comunidades paroquiais, de nossas dioceses, para que o mundo veja e perceba de fato que Ele está no nosso meio, que Ele está no meio de nós não apenas com palavras, não apenas de forma simbólica, mas Cristo se faz no meio de nós, nas nossas atitudes, no modo como nós lidamos um com o outro, no cuidado, no respeito à vida, na fraternidade, na ecologia integral, numa conversão autêntica, nessas diversas possibilidades que Cristo se manifesta em cada um de nós. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos convidados a acreditar nesse Cristo não apenas com o intelecto, não apenas em proposições formadas ou dogmáticas, mas sobretudo deixar que Ele transpareça nas nossas atitudes e nas nossas vidas, para que assim nós, tal qual João Batista, sejamos testemunha da luz. Mostremos ao mundo de hoje que Cristo permanece vivo e vivificante. E nesse tempo quaresmal, então, que nós possamos olhar para dentro de nós, perceber as nossas incredulidades teóricas, práticas, dogmáticas e corrigi-las, para que nós possamos viver bem o Evangelho e sermos testemunha da presença redentora de Cristo em nossas comunidades, em nossas vidas eclesiais. Que Cristo Jesus nos ajude a realizar de um modo especial a boa obra do Pai, que é conduzir o mundo à fé nele, à fé em Cristo Jesus. Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre.